A inteligência artificial vai acabar com a arte? É sobre isso que eu quero falar aqui. E já adianto que não vai acabar. Eu vou explicar por quê. Esse assunto da inteligência artificial é uma coisa que vem em alta, muito em alta recentemente. E eu vejo em dois ramos específicos do qual eu tenho interesse, que é o ramo da dublagem e o ramo da ilustração, do desenho, etc e tal. São os dois, assim, que eu vejo mais os artistas preocupados, assim, sabe? De perder alguma coisa, de se substituir, e das cópias e roubos e uso não autorizado daquele estilo artístico, daquela voz, daquele dublador, daquele locutor, daquela pessoa. E então eu queria falar um pouco sobre isso, né? Então, enfim, eu sou a favor ou sou contra do uso da inteligência artificial? Depende. Mas como assim depende? Acho que o primeiro ponto que eu queria falar aqui, que eu vi no vídeo do Thiago Spiked, que ele é um professor de desenho, ele é desenhista, ilustrador, quadrinista, e ele fez um vídeo muito interessante falando sobre isso, dando mais pela perspectiva dos desenhistas, né, dos ilustradores e etc e tal. E dois pontos que ele falou assim que eu achei muito interessante. O primeiro é o reconhecimento. A gente tem que reconhecer que essa tecnologia, ela é incrível em quesito de tecnologia. Em quesito de tecnologia, de capacidade, de avanço tecnológico, realmente é uma tecnologia incrível, que consegue replicar, gerar imagens de uma forma assim bastante precisa, muitas vezes interessante, muitas vezes até assustadora com a qualidade com que consegue ser feita, né? E outro ponto que ele falou, que eu também achei muito interessante, foi sobre o uso recreativo. Quando começou a surgir muito essa coisa de IA, eu passei muito tempo vendo no YouTube cover IA, por exemplo. Você pegava o Freddie Mercury cantando Careless Whisper, um cover IA, ou Michael Jackson cantando Careless Whisper, um cover IA. E eu me divertia muito vendo essas coisas, assim, eu realmente gostei muito. E eu lembro de um meme também, especificamente, que era tipo, abre aspas, a inteligência artificial vai acabar com o mundo. Aí bota embaixo assim, brasileiros usando inteligência artificial. Aí tinha tipo, um cover de In The End IA, do Silvio Santos cantando com o Manuel Gomes, Caneta Azul, tá ligado? Então tipo assim, pô, isso é divertido pra caramba, isso é engraçado você ver esse tipo de coisa. Então assim, eu acho que esses usos de memes, de brincadeiras, dessas trends, o cara pegou a imagem lá, uma foto da família dele e gerou no estilo do Miyazaki, né, no estilo do Estúdio Ghibli. Eu não acho que isso é algo ofensivo. Eu não acho até porque esses usos não são usos recreativos, são usos sem fins lucrativos, né? Eu acho que esse é o ponto, talvez, em que divida, assim, quando a IA vira um problema de fato, ou só quando é algo recreativo. Porque quando um ilustrador pega uma foto sua, sabe? E vamos imaginar, e abstrair aqui essa polêmica da IA recente, vamos imaginar um ilustrador que simplesmente pegou uma foto com a família dele, e que ele sabe desenhar, e ele fez lá, pegou a foto da família dele e refez no Estúdio Ghibli. Eu acho que seria muito óbvio que as pessoas entenderiam isso como uma homenagem. O uso da inteligência artificial, as pessoas não entendem como uma homenagem, nada do tipo, já entendem como uma cópia, como um roubo, como algo desse tipo. E veja, eu não estou dizendo que, eu não estou afirmando que o uso da IA é necessariamente homenagem, também não estou afirmando que necessariamente é um roubo. Até porque, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas que usaram a inteligência artificial para gerar essas imagens não estavam tipo, nossa, agora eu vou roubar o estilo do Miyazaki, agora eu acabei com o Estúdio Ghibli. Não, era por um uso recreativo, era por um uso de diversão, era porque queria ver, era por curiosidade, era porque achou legal, era porque tava a moda do momento que vai passar, assim como o próprio Thiago Spiked lembrou que teve a moda, por exemplo, de você fazer aquelas, eu não sei qual é a palavra correta, deepfake, não acho que é deepfake, mas de você fazer seu rosto ficar mais idoso, né? Pegar uma foto minha e gerar ela com um rosto idoso, ou com um rosto de mulher, e coisas do tipo. E foi uma moda que surgiu e passou, e essa moda do Estúdio Ghibli vai passar também, não vai ser uma coisa que você vai ficar vendo as pessoas abusando o tempo inteiro. E todo mundo sabe que essas pessoas não estão desenhando essas coisas, elas não estão criando. A gente sabe de quem é esse estilo, a gente sabe de que pertence ao Miyazaki. Então, essa trend, assim, essa moda, eu não consegui enxergar isso como algo ofensivo, algo que destrutivo. Apesar, claro, né, de você ter o ponto a favor das pessoas que são contra o uso de IA de qualquer forma, que é independente se é meme, se é brincadeira, etc e tal, que é o próprio Miyazaki falando contra, né? Isso é um ponto, sim, positivo assim pensar. Mas também não dá pra dizer que as pessoas que estão fazendo esse uso é um uso ofensivo, assim, no sentido prático da coisa, no sentido de tá prejudicando o Estúdio Ghibli, o Estúdio Ghibli tá deixando de vender. Como, por exemplo, se vaza o filme o Miyazaki vai lançar um filme novo, o Estúdio Ghibli vai lançar um filme novo, e o filme vaza na internet e as pessoas assistem e
e não vão ao cinema pra assistir. A gente pode até, acho que essa discussão foi muito mais sentido de, tipo, tá prejudicando ou não do que, sei lá, a sua tia, a sua avó, que pegou uma foto dela com a família e gerou lá e postou lá nos stories, no status do WhatsApp. E eu acho que eu não consigo enxergar que isso é uma coisa que tá destruindo o trabalho do Miyazaki. Eu realmente não consigo enxergar assim. Se você achar que sim, quiser, tiver afim, tá aberto aos comentários a argumentar, eu tô disposto a ler e mudar de opinião, mas nesse ponto específico desse meme, desse trend, eu não consigo, dessa trend, né, do Estúdio Ghibli, eu não consigo ver isso como algo que, em termos práticos, vai de alguma forma roubar ou prejudicar o trabalho do Miyazaki. Todo mundo sabe a quem pertence esse traço, né? Mas qual é o ponto em que eu acho realmente... Porque assim, eu particularmente não sou muito fã do uso de inteligência artificial. Eu praticamente não usei inteligência artificial, a não ser por curiosidade, por brincadeira, só tipo, deixa eu ver aqui, gera uma coisa aqui, já não pedir uma coisa aleatória, sabe? Nunca usei assim de forma prática, no sentido de eu vou usar eu vou usar a inteligência artificial porque realmente eu tenho um fim, um objetivo, usar para usar, né? Eu vou usar para usar, melhor dizendo, para ser mais direto, usar para usar. Nunca tive esse tipo de fim. Mas eu já vi, por exemplo, em peças de teatro, o banner da peça, o cartaz da peça ser criado por inteligência artificial. Eu acho isso muito ruim. Sinceramente, eu acho isso muito ruim. Eu sou totalmente contra, assim, 100% contra. Porque eu acho que quando você usa isso, eu vou gerar uma imagem aqui nesse software e eis aí o banner da minha peça, eis aí o cartaz da minha peça, eis aí a estética da minha peça, por exemplo. Aí eu acho que entra o problema. É quando você começa a usar isso para solução. Quando você usa a inteligência artificial como solução. Preciso de um roteiro. Não vou criar um roteiro. Eu vou pedir para a inteligência artificial criar um roteiro. Um uso nobre, por exemplo, é ter ideias. Caramba, eu queria escrever uma peça, mas sem ideias. Você pede, bota lá no chat GPT, me dê ideias para escrever um filme, um texto, alguma coisa. Ele dá ideias. Você pode pegar essa ideia e desenvolver. Isso é uma forma mais indireta, uma forma mais mastigada, talvez, de coisas que já existem na humanidade. Como assim? Eu escrevi recentemente uma peça que eu vou publicar como livro, e essa ideia surgiu de uma fábula de Ésopo. Eu fui ler a fábula de Ésopo e tive uma ideia. As peças de Shakespeare, se não todas, a sua grande maioria, ou são releituras de histórias que existem, ou foi alguma ideia que ele viu, alguma outra história que ele viu, e ele fez uma sua própria releitura e criou a peça. Claro, não é qualquer um que vai pegar uma ideia, uma história que já existe, um personagem histórico como Júlio César e vai criar a peça do Júlio César do Shakespeare. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Se você acha que é simples e fácil assim, então você pegue um personagem histórico e crie uma peça clássica como Shakespeare foi capaz de fazer. Essa habilidade não é qualquer um que tem, não é uma máquina que tem, porque a máquina, o software, a inteligência artificial, ela não cria, ela copia, coisa que nós, seres humanos, já fazemos há muito tempo. Eu vi também, dentro dessa polêmica, um vídeo de um cara que ele desenhou uma foto dele, ele tinha uma foto com a filha, os dois desenhando. Eu confesso que eu não lembro quem é esse cara, realmente eu não gravei, eu só vi uma pessoa que tinha publicado nos seus stories esse vídeo, republicado. E ele pegou uma foto que ele tinha desenhando com a filha, e daí ele refez essa imagem, ele mesmo fez ela no estilo do Estúdio Ghibli. Ele postou lá o vídeo, assim, do processo, ele criando e tal. E, pô, isso é bom pra caramba, o cara sabe desenhar, assim, se você der uma folha e uma caneta pra ele, um lápis, ele vai saber desenhar. A maioria das pessoas que estão gerando essas imagens do Estúdio Ghibli, elas não sabem desenhar, então é lógico que ele tem esse ponto, esse mérito. Mas na prática não é a mesma coisa, não tem a cópia do estilo de um artista. Eu vi também um vídeo que o YouTube me recomendou, quando eu tava pesquisando sobre esse tema, que era um cara falando, aprenda a desenhar no estilo Ghibli sem precisar de IA. Mas, cara, tu não tá na prática ensinando uma pessoa a fazer a mesma coisa que a máquina tá fazendo, que é copiar o estilo do cara. Então, se for a cópia pela cópia, se a cópia por si só for um problema, então isso também é um problema, sabe? E vale salientar que a inteligência artificial, ela é incapaz de criar. Você pode botar ela para fazer, gerar uma imagem no estilo do Estúdio Ghibli, um texto no estilo de Shakespeare, e ficar interessante no sentido de você ler, cara, realmente tá muito parecido. Mas isso um ser humano não tinha capacidade de fazer. Isso não é uma novidade na humanidade. A cópia não é uma novidade. A diferença é que a máquina agora está conseguindo fazer isso com uma precisão impressionante, mas isso não é novidade. Só que, por exemplo, eu terminei de escrever uma peça, estou entrando agora num processo de montagem e vou publicá-la como livro. Cara, eu sei que nenhuma inteligência artificial criaria essa peça, porque ela tem suas referências, ela tem várias referências de, por exemplo, de Ariano Suassuna, tem referências de outras obras, outras peças, outras coisas que eu consumi na minha vida, mas a sutileza, a capacidade de criar, por exemplo, as referências que eu trouxe da minha vida, das pessoas que eu conheço, do meu cotidiano, cara, não tem como a inteligência artificial fazer isso. E se eu for descrever para o chat GPT criar essa parada, vai ser muito mais simples eu lá escrever, entendeu? Então, eu sei que a criação, ela não tem como surgir da inteligência artificial. Então, não, a arte, ela não morreu. Talvez
seja o fim da arte genérica, da arte que é meramente cópia, que é plágio, que o plágio já entra realmente em crime, né? É a questão de você estar plagiando a obra que não lhe pertence. Mas talvez seja o fim dos artistas que copiam, que só fazem genéricos de outros artistas, só fazem imitar outros artistas, mas não criam. Mas a arte genuína, a arte que você cria, que vem das suas experiências, das suas referências, sabe? Você pode ver nitidamente as referências, por exemplo, de Ariano Suassuna, quando você conhece a Comédia dell'arte e essas coisas, e essas peças de Gil Vicente, as peças portuguesas, os autos e as farsas. Mas não dá pra você dizer que é igual, que é um genérico, que não tem personalidade, porque ele imprimiu a personalidade do que ele trouxe no movimento armorial, dessa coisa do popular brasileiro, por exemplo, do popular nordestino especificamente, e do cordel e etc e tal. Então, se você pedisse para a inteligência artificial pegar os autos do Gil Vicente, cria um texto em que misture os autos do Gil Vicente e literatura de cordel, e cara, ele não ia criar ele não ia fazer o que o Ariano Suassuna fez, tá? Ele não iria fazer, ia ser uma coisa meio genérica assim, é tipo aquelas montagens assim, que você tem um elefante e daí você tem um pássaro, aí você tem um elefante com cabeça de pássaro, o que seria totalmente diferente de você criar de fato uma mistura de um elefante com um pássaro. Eu não sei se esse exemplo foi bom, provavelmente foi uma porcaria, mas tudo que a inteligência artificial é capaz de gerar, todas as coisas, os textos, as imagens, os vídeos, o que é capaz de gerar, ela é gerado em cima de algo que já existe, em cima de algo que é criado. Ela não vai criar um timbre de voz, ela vai pegar o timbre de voz do Wendel Bezerra, ela vai pegar o timbre de voz do Silvio Santos, do Manuel Gomes Caneta Azul, e daí vai falar palavras genéricas imitando ali aquilo que já existia, mas ela não cria algo, ela não dá personalidade. A inteligência artificial não é capaz de criar personalidade, porque a personalidade precisa derivar necessariamente de uma pessoa, ela precisa que exista um ser humano, uma alma humana, para dar a personalidade àquilo ali, por mais que suas referências sejam de coisas que já existam, mas ela dá uma personalidade. Nós temos a capacidade da personalidade, e a inteligência artificial não tem personalidade, ela male copia a personalidade de outras pessoas, e copiar a personalidade não é criar personalidade. Se você gostou desse vídeo, se você concorda ou discorda de alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos comentar de forma sadia, tá? Não precisa ofender, não precisa xingar, pode discordar de mim, eu não me ofendo com discordâncias. E esse é um vídeo excepcional porque esse canal eu vou falar mais especificamente de histórias, literatura, cinema e etc e tal. E o próximo vídeo que eu vou fazer, inclusive, eu vou falar sobre o conto da Pequena Sereia, né? O conto original da Pequena Sereia. E posteriormente, né, depois desse vídeo, eu farei um vídeo comparando essa adaptação famosíssima da Disney, animação de 1989, com o conto original do Hans Christian Andersen, de 1837. Então, se inscreve aí, fica aí porque eu quero trazer realmente uma visão muito diferente, assim, da Pequena Sereia, que eu particularmente não vi em lugar nenhum, e eu queria trazer aqui. E, enfim, é isso.